Boa noite! Boa noite, sejam muito bem-vindos! Vou aguardar um pouquinho, uns instantinhos para a galera ir chegando para essa nossa super aula de hoje, dia 27 de fevereiro, e hoje nós vamos falar sobre a importância de estratégias de emagrecimento. Então, vou aqui aguardar a galera ir chegando, deixa eu ir me organizando aqui, ver se tá legal o áudio. Boa noite, galera, boa noite, sejam muito bem-vindos. Obrigada por vocês que estão chegando aqui. Já manda esse aviãozinho aí pra galera, porque hoje nós vamos bater um papo muito legal aqui. Eu vou ensinar muita coisa por aqui, então vamos chegando, que hoje a noite vai ser intensa e incrível. E eu já peço para vocês separarem aí um papel e uma caneta para anotar, porque a gente vai precisar aí que vocês anotem algumas coisas para a vida de vocês, para facilitar o processo de emagrecimento de vocês. E aqui estou para dar início então a essa live sobre a transformação do seu corpo através de hábitos mais saudáveis. Boa noite, Marco, parceiro querido. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou então começar aí dando início. Eu agradeço imensamente para quem dedicou um tempinho para estar aqui comigo hoje. E hoje eu vou falar então sobre emagrecimento. E para isso eu separei alguns pontos aqui para a gente ir levando adiante. Então, separe aí papel e caneta, que eu vou precisar que vocês anotem alguns pontos no processo dessa live. Mas, primeiramente, eu quero falar sobre a questão de transformação, que eu falo muito sobre emagrecimento, mas o porquê do emagrecimento, porquê que a gente quer transformar o seu corpo através de hábitos mais saudáveis, porque a gente sempre fala, sobre essa questão de emagrecimento, de saúde, para ter energia, para ter disposição, para fazer as nossas coisas do dia a dia, as nossas atividades ou até mesmo coisas pequenas, levando da cama, A gente precisa de energia e disposição para isso. Então, a gente quer estar com um corpo saudável para poder fazer todas essas coisas. E para ter um corpo saudável, a gente precisa estar com um peso saudável também. E é por isso que eu tô aqui falando sobre todo esse processo de hábitos mais saudáveis, hábitos que levem essa qualidade de vida para vocês em primeiramente, em primeira mão aí. Cuidar do nosso corpo de dentro para fora. Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Boa noite. E vai mandando esse aviãozinho aí pra galera entrar, porque a nossa aula já vai começar. Enquanto a galera vai chegando e vocês vão enviando esse convite para todo mundo, eu vou explicar um pouco da minha história. Então, prestem atenção aí para vocês me conhecerem um pouco mais. Tem bastante amigos por aqui que já sabem da minha história, mas para quem não me conhece muito bem, eu sou Carline, que antes de ser nutricionista foi uma pessoa também bem gordinha, bem acima do peso, e a minha história começa lá na minha infância. O porquê que eu escolhi nutrição? Porque eu sempre gostava muito de cozinhar com o meu pai. Meus pais, meu pai e minha mãe sempre incentivavam em fazer comidas boas, coisas boas. E por isso eu tive sempre essa curiosidade de o que fazer com a comida, o porquê que eu tinha que comer saladas, porquê que eu tinha que aprender a comer frutas. Isso foi despertando um interesse na minha vida, de certo ponto, a escolher essa profissão, para saber o que comer, saber o que conciliar, qual é a melhor refeição, quantidade, enfim. Foi aí que foi criando gatilhos. Boa noite, Rodrigo, boa noite, galera. Vamos enviando aí para a galera entrando nessa live. Então, visto isso, eu já, desde pequenininha, lidava com essas emoções aí sobre alimentos. E com o passar do tempo, eu fui engordando, ganhando certo peso, e o meu peso não me incomodava. Eu não era problemática por ser uma criança gordinha ou por ter um sobrepeso a mais. Isso nunca me incomodou. Eu sempre fui uma criança muito gordinha e feliz, como dizem, Porém, num certo ponto, lá com os meus 20 e poucos anos, começou que eu me vi num ponto que eu estava muito acima do peso, sedentária e, obviamente, comia mal. E aí, em dito momento, eu comecei a fazer os meus exames médicos.
e esses exames médicos deram várias alterações. Então, probleminhas de saúde que estavam vindo a acontecer. E aí a gente notou que, pera lá, tem alguma coisa errada, né? Estou fazendo algo errado se o metabolismo não está processando isso muito bem. E aí, como deu problema de colesterol alto, hipertensão, tudo isso me levou a virar uma chave aqui na minha cabeça e pensar assim, o que eu vou fazer agora? Eu estou pensando em fazer nutrição, eu já estava cursando as primeiras fases da nutrição, então eu estou entrando num processo de cuidar da vida das pessoas e eu preciso cuidar da minha, né? E aí eu comecei a fazer boas escolhas, fazer boas trocas e comecei a mudar os meus hábitos. Eu não deixei de comer as coisas que eu gosto, porém eu aprendi a equilibrar. E quando eu aprendi e virei essa chave aqui, que eu precisava dessa mudança, tudo começou a ficar diferente. Eu saí do sedentarismo e comecei a gostar da atividade física. Eu parei de comer em excesso e comecei a aprender a fazer novas escolhas. E a partir disso eu fui trabalhando, fazendo muitos exercícios, entrei para academia, comecei a caminhar, comecei a correr, me apaixonei pelas corridas. Depois mais para frente veio a bike, que hoje em dia eu sou fãzaça da bike. E tudo isso desencadeou que em 2 anos de processo, 2 anos, vejam bem, durante 2 anos eu comia de tudo, treinava bastante, aprendi a virar essas chaves aqui e em 2 anos eu eliminei mais de 32 quilos, né? Então foi um processo longo, porém um processo que me desencadeou aí 32 quilos a menos e os exames de sangue, obviamente, bem melhores, né? Então, sem dúvida, desde então não tive mais problema de colesterol, triglicerídeo ou pressão alta. Mantive o peso, né? Claro que agora, pandemia, a gente oscilou bastante aí esse peso, quem não, né? Teve essa diferença nesse processo, mas foi isso, essa virada de chave, e é por isso que eu quero que vocês também parem e pensem um pouquinho, né? Nessa questão que eu falei sobre a questão dos passos para mudança, né? Que eu quero passar para vocês hoje. Então, depois de eu ter falado isso para vocês, vocês notam que o primeiro passo que eu dei foi querer mudar. E para mim, o querer mudar foi porque meus exames de sangue deram alterados. Então, eu quase deixei a chegar um ponto ruim, né? Eu quase deixei que esses exames, se eu não tivesse feito, teria continuado nesse processo. E aí, mais para frente, poderia desencadear uma doença mais séria. Visto isso, eu quero que vocês parem e pensem um pouquinho se vocês já deram esse primeiro passo, se vocês viram qual é o problema, se vocês se identificam com alguma dessas ideias que eu falei aqui, se alguém também já passou por esse processo, ou passa, ou né, frequentemente tenta emagrecer por algum motivo. Mas o primeiro passo é a escolha de vocês. Então, de que forma vocês querem resolver o problema de vocês? E aí, visto isso, que eu consegui resolver isso para mim, eu consegui resolver o meu problema de reeducação alimentar, de ajudar a mim mesma a mudar os meus hábitos que refletiram a melhora da minha saúde. E aí, quando eu vi isso, eu disse, nossa, eu realmente estou na profissão certa. E aí foi quando, depois da minha formatura, eu já comecei a atender pessoas para essa questão de qualidade de vida, emagrecimento, né? Então, todo esse processo, a vida foi me jogando para isso, né? E aí, onde começou realmente essa mudança e eu comecei a atender as pessoas no consultório para quererem também essa mudança, quererem algo melhor e maior. E não suficiente, eu comecei a formar grupos de desafios, porque hoje em dia a gente tem inúmeros, mas há muito tempo atrás eu já vinha fazendo isso, de desafiar as pessoas a algo. O famoso trabalho em grupo, trabalho em equipe, gosto muito. Por isso, através dos desafios que até hoje rolam, a gente tem um desafio aí também com algumas parcerias rolando, sobre te desafiar.
E isso é muito legal, porque quando você vê que a outra pessoa é capaz de fazer, você se toca aqui dentro e vê que você também pode, que é possível, que não é só você que sofre, não é só você que luta, né, com esse processo de vai e vem de emagrecimento. E ainda, além dos desafios, que ainda não foi o suficiente, porque o desafio, o que acontece? Desafio geralmente são períodos curtos, né? Desafio de 15 dias, 21 dias. E aí, esses desafios menores desencadeiam que a pessoa desperta um novo hábito, ela se interessa e aí, de repente, ela volta lá atrás, na cabeça dela ainda não consegue virar a chave. Ela ainda batalha durante os 21 dias, porém ela não consegue fazer aquela chavezinha virar para fazer com que o hábito permaneça. E aí, como eu notei isso nos meus desafios, de que a pessoa ia super bem nos 21 dias, ok, fazia tudo certinho, emagrecia um monte, aí de repente a pessoa me volta depois de um mês, 2, ai Carline, preciso fazer tudo de novo, preciso começar do zero de novo, porque eu não consigo manter. Então, a falta de manutenção desse hábito, né? Porque o nosso corpo precisa de mais que 21 dias. Na verdade, 21 dias né? Tem muitos estudos que dizem pelo menos 21 dias para começar a ter novos hábitos e pelo menos 60 dias para fazer com que eles permaneçam, né? E aí, visto isso, eu me senti assim, tá, e agora? Eu tô fazendo um monte de desafios e as pessoas estão indo e vindo. Não é essa a minha ideia. Minha ideia é que você realmente aprenda os hábitos e os leve para sua vida inteira, né? E aí, então, eu criei o método 21 mais 21, que são 42 dias de acompanhamento, que quando você aprende o que você construiu durante os 21 dias, você saiba o que fazer depois, nos próximos 21, 40, 50, 60, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, enfim, para sua vida, né? Então, esse é o meu propósito, ajudar você a ter novas escolhas, a ter novos hábitos e fazer com que eles realmente permaneçam com você, para que você aprenda de uma forma saudável a equilibrar a sua rotina. E aí, por isso que existe o método hoje, e eu tô aqui hoje para ensinar um pouquinho para vocês sobre como é que funciona e como o seu corpo faz, né, através desses hábitos, como que ele age. Então, vamos começar, né? Vamos começar essa aula. Quero falar um pouquinho ainda do método, né? Então, para quem não sabe ou não conhece, já existe 3 turmas, porque a primeira turma foi um sucesso, foi maravilhosa, assim, o pessoal super adorou, assim, curtiu o processo. E a segunda foi ainda mais incrível, porque nós trabalhamos em grupo, e aí esse grupo virou praticamente uma família, né? A gente criou amizades novas e foi muito interativo, e essa interação conta muito na hora da mudança. Porque aí, quando você tá pensando em murchar, em desistir, vem alguém e te ajuda e te puxa a orelha e te coloca de volta na rotina, no hábito, no foco, né? Então, devido a esse sucesso maravilhoso, nós estamos hoje aqui batalhando para que depois tenha a terceira turma do método 21 mais 21. Mas vamos começar essa aula? Pegaram já o papel e a caneta aí? Manda um aviãozinho, ó, a última chance aí, ó, para chamar a galera para começar essa aula de uma vez por todas, que eu quero ensinar para vocês esse processo e espero que vocês anotem aí, pega o papel e a caneta e anota para saber se vocês estão no caminho certo e se vocês estão fazendo esse passo a passo. E, afinal, também tirar muitas dúvidas, porque tem sempre aquelas pessoas que perguntam assim, tipo, por que eu não consigo emagrecer? Eu não como quase nada, mas por que eu não emagreço? O porquê é tão difícil emagrecer e permanecer magro, né? E aí eu quero explicar um pouquinho da parte fisiológica para vocês. Vamos lá, então. Eu gosto sempre de comparar o nosso corpo com uma máquina, né? A nossa fisiologia, o corpo humano, ele é uma máquina. É uma máquina tão perfeita, mas tão perfeita, que a gente às vezes maltrata ela, a gente às vezes esquece de cuidar dela, né? E aí nós vamos extrapolando. Então vamos pensar como se a gente fosse um carro, né? Se a gente fosse um carro
Que tipo de combustível você coloca no seu carro? Que tipo de pneu você usa no seu carro? Que tipo de cuidados você tem com esse carro para que ele se preserve, para que ele não estrague toda hora, para que você não tenha as devidas manutenções aí que são as piores, né? Não deixa o carro estragar de vez para depois corrigir o problema, né? Então, esse é o motivo, assim, que você pare e pense um pouquinho como você está alimentando essa máquina aqui. O que você está colocando para dentro de combustível para que o seu corpo reflita lá na frente, né? Isso é extremamente importante porque vocês precisam prestar atenção, porque isso que desencadeia, conforme a alimentação que você coloca no seu metabolismo, desencadeia as doenças, como eu estava falando, para evitar que você tenha pressão alta, diabetes, colesterol, hipertensão, problemas respiratórios, né, doenças cardiovasculares, um AVC, um infarto. Ah, foi do nada. Não é do nada que a pessoa fica de uma hora para outra doente, ou de uma hora para outra dá um desmaio e né, foi para o hospital com um caso mais sério. É porque de alguma forma você vem maltratando esse seu corpo através de maus hábitos alimentares que lá na frente vai refletir. E aí você precisa pensar o seguinte: se você tem 20, 30 anos, agora você pode não sentir. Mas lá na frente, a gente colhe o que a gente está plantando hoje. Então, o reflexo do que vocês vão colher lá daqui a 10, 20, 30 anos é o que vocês estão fazendo hoje. Ou o que vocês fizeram já até hoje. Então, nunca é tarde para mudar. E sempre a gente pode começar a criar novos hábitos, a ter novos estímulos. Então, vamos sempre em busca desses novos hábitos e cada vez melhorar mais estes novos hábitos. E o que acontece quando a gente faz isso? A gente tem um sono melhor, a gente respira melhor, o nosso humor melhora consideravelmente. Então, as soluções do nosso dia a dia, a nossa vida que a gente não nota no dia a dia, é infinitamente melhor quando a gente aprende a comer melhor, aprende a se nutrir de fato com os alimentos, né? Aprende a comer de uma forma equilibrada e saudável, reflete em todas essas melhoras no nosso metabolismo. Mas então por que a gente de fato não emagrece? Porque a gente esquece desses pequenos detalhes. Desses pequenos detalhes que são as dicas mais justas, os alimentos melhores no dia a dia. Não tô aqui dizendo que você precisa comer mato o dia inteiro, ou então que você não pode mais comer pizza, ou então que você não pode mais beber a sua bebida favorita. Não, você pode e deve, porque quando você começa a aprender o equilíbrio nutricional, você começa a ver essas diferenças na sua vida. Isso reflete imediatamente. Então, por isso que a gente tem esses protocolos de acompanhamento para que você realmente pegue junto, firme e comece a transformar o seu corpo através desses hábitos mais saudáveis, tá? Então, esse é o primeiro passo. Quero aqui agradecer novamente quem tá aqui, ó, firme e forte, prestando atenção. Manda esse aviãozinho e eu tenho uma surpresinha para você ainda, que eu quero que vocês anotem aí no papel de vocês, que vocês já pegaram, uma palavra-chave que no final dessa live vai ter um sorteio surpresa. Vamos ter sorteio, então anota aí a palavra transformação. Anota aí. E ó, não fala pra ninguém, tá? Porque no final da live vai ter sorteio pra quem lembrar dessa palavrinha. Então anota aí, agora manda um aviãozinho pra todo mundo aí entrar nessa live pra gente continuar. Então, entendido por que a gente precisa melhorar nosso processo? Por que a gente não emagrece? Porque muitas das vezes você está fazendo errado a sua forma de comer e a sua forma de pensar, né? O que mais vem pra mim no consultório é assim, ó, eu não consigo emagrecer, eu como tão pouco. Come muito pouco, significa que o seu corpo vai fazer reserva deste pouco que você come. Então, pessoas que comem poucas vezes no dia realmente engordam.
E fisiologicamente isso é explicado. Por quê? O que acontece? Quando você, por exemplo, almoça e janta, são 2 refeições e nem é muito. Vamos imaginar aí que você come bem no almoço, come salada, arroz, feijão, uma carne, come um prato bem bonito na hora do meio-dia. Se você não fizer vários intervalos durante o seu processo de emagrecimento, você acaba estocando o seu almoço em forma de gordura para você não passar mal nas suas atividades até a sua próxima refeição. E aí chega lá na janta, você ficou várias horas, com uma janela de horas muito grandes, sem comer, e na janta você come muito. Isso estoca gordura, porque o seu corpo não entende quando que você vai comer de novo, você não ensinou o equilíbrio para ele, e aí acaba estimulando, gerando gatilhos. Para quê? Reserve a gordurinha abdominal aqui, porque eu sei lá quando que ele vai comer de novo. Eu vou guardar, eu vou estocar. E aí acaba engordando pelo fato de que você come muito em determinadas refeições, né? Jorge, depois eu te respondo aí, só para seguir a minha linha de raciocínio aqui, ó, mas emagreci 32 quilos e ainda tenho pensamento de gordo, vontade de comer muito, o que fazer? Então, isso também faz parte, né, desse processo de emagrecimento, a gente tem que emagrecer aqui também, né? Então, segura aí que depois eu chego lá, tá? Que a gente tem um trabalhinho mental para fazer aí nesse teu caso. Mas nesse mesmo caso do Jorge, que é bem parecido com o meu, a gente fica oscilando, engorda, emagrece, que também encaixa nessa minha linha de raciocínio que eu estava seguindo, porque acaba estocando gordura. E aí, algumas pessoas devem estar falando assim, mas e o jejum intermitente? O jejum intermitente é um protocolo de emagrecimento, sim, ele funciona sim, porém ele tem que ser muito bem acompanhado, você tem que saber o que você come nas suas janelas de desjejum, e não pode ser dessa forma. Por exemplo, eu almocei e depois eu vou jantar. Então, eu não vou fazer um intervalo grande o suficiente para que entre na linha do jejum intermitente e vou comer, vou comer pouco. Que é o famoso que todo mundo diz, para emagrecer tem mesmo que fechar a boca. Não tem, não. Se você começar a comer muito pouco, o seu corpo entende que ele tem que estocar. Porque você vai continuar trabalhando, você vai continuar estudando, você vai continuar indo fazer as suas rotinas do dia a dia e o corpo entende que isso é sistema de luta e fuga. Ele vai estocar gordura para você não passar mal. E aí desencadeia que acumula. E você não emagrece porque você está fazendo esse jejum errado e está achando que está arrasando, fechando a boca. Muitas pessoas me falam isso. Quando encontro com algumas pessoas, elas sempre falam isso. Eu quase não como nada, não sei por que eu sou gordinha. É porque tá fazendo de uma forma atrapalhada essa organização. Então, vem comigo que eu vou explicar o porquê. Tá, dito isso, vamos para nossos 10 passos aí do sucesso do emagrecimento. Então, pega o papel e caneta, anota aí, manda pro pessoal esse aviãozinho aí e fica aqui comigo que no final da live tem sorteio, hein? Então, bora lá. Visto a palavra-chave, guardaram aí palavra transformação até o final da live, hein? Então, vamos lá. Eu separei aqui os 10 passos que eu, Carline, fiz, segui e deu certo para que eu eliminasse meus 32 quilos durante esses 2 anos de percurso, né? Então, vamos lá. O que é fundamental? Primeira coisa, o primeiro passo é que você se observe, que você comece a olhar o seu corpo. Observar quais são os alimentos que fazem sentido, que você às vezes assim, você tá com dor de cabeça e você não consegue parar para raciocinar, peguei um sol muito forte hoje, ou é porque eu me irritei no trabalho. Pode ser uma das causas. Porém, às vezes a pessoa não para pensar o que ela comeu neste dia que pode ter desencadeado uma dor de cabeça junto com todos esses outros fatores. Tá? Então, pare, observe, veja no seu dia a dia o que você come, se te causa uma fraqueza, uma moleza, né? Uma dor de cabeça, que eu já falei, ou então um inchaço maior do que o normal. Então, comece a observar o que você fez de diferente na sua alimentação nos últimos dias
desencadeou algum desses fatores aí que te levaram a ter algum probleminha desses. Outro ponto importante é você observar o seu intestino, porque eu não canso de dizer, o intestino é o nosso segundo cérebro. A gente precisa estar com o intestino em dia, com o intestino ok, para saber se está tudo bem com o nosso corpo por dentro. O sinal é o intestino, tem que funcionar diariamente e que você se sinta bem, né? Que não se sinta agoniado, afobado, né? Com essa questão do intestino. Então, o intestino tem que estar funcionando normalmente. Segundo passo é respeitar a rotina desse seu corpo. Né? Então eu falei ali da questão da rotina dos horários, mas você precisa pensar bem. Marquinhos, boa noite, galera. Então o segundo ponto é pensar na sua rotina. Tipo, eu tenho uma rotina de trabalho que eu começo às 8 da manhã e só chego em casa às 8 da noite. Ok, você tem uma rotina. Mas eu não consigo, eu trabalho na rua, eu fico correndo o dia todo, não consigo parar para comer. Você tem que parar para tomar água e para comer. Então, no momento que você para comer algo, por que parar e comer um calzone? Ou para que parar e comer uma besteira? Para que não parar e comer uma comida de verdade? Né? Que tenha nutrientes, que te tragam bons alimentos. Então, comece a pensar um pouco mais nessa sua rotina e organizar as coisas básicas que eu falei aqui. Ao invés de comer um calzone, pare em algum lugar que você consiga comer comida, né? Alimentos preferidos da sua rotina, não tire eles da sua rotina, os deixe, porém siga horários, siga essa rotina. Isso é muito importante, conciliar a sua rotina com o seu trabalho, tá? Com a sua rotina de trabalho, de estudos, de tudo, tá? Segundo ponto. Terceiro passo, terceiro item da nossa lista é faça boas escolhas. Como assim? É óbvio que eu sei escolher comida, né? Eu sei que tem que comer salada e frutas, mas não é disso que se trata. É da questão de você realmente fazer com que essas escolhas façam parte da sua rotina diária. Então, uma frase que eu gosto muito, que eu utilizo muito, é o famoso descascar mais e desembrulhar menos. Só por aí você já está, sem dúvida, fazendo boas escolhas. Você vai escolher alimentos que você precise descascar e deixar de lado um pouquinho os alimentos que você precisa desembrulhar, que são os industrializados. Então, vamos fazer uma forcinha para pensar nisso? Tipo, eu vou descascar ou eu vou desembrulhar esse alimento aqui? Isso começa com uma grande transformação na sua vida. Você começa a transformar através dessa escolha, tá? Isso é um ponto importantíssimo, fazer essas boas escolhas. Número 4, planejamento. Planejamento é fundamental. Eu já falei da rotina, a gente tem que pensar nessa rotina. E para encaixar uma rotina de comidas boas também, a gente precisa planejar o nosso dia a dia. Então, se você já sabe que você vai sair de casa cedo de manhã, pense na noite anterior o que você vai fazer de janta. Se você pode fazer com que essa janta vire o seu almoço, ou então que essa janta vire um lanche do meio da tarde, não é difícil, gente. Não é uma missão difícil e muito menos uma missão impossível. É uma questão realmente de planejamento. Você precisa parar pelo menos uns 10 minutinhos, uns 5 minutinhos para organizar o seu dia seguinte. Tá? Não espere a hora da fome chegar ou a hora da sede chegar. Já deixa a sua água ali para que na hora que você enxergue, você coma. Já deixa o seu lanche separadinho para que na hora ele te atrapalhe e diz, vou comer essa banana aqui mesmo. Né? Então faça essas boas escolhas, faça essas boas trocas, mas acima de tudo não esqueça de planejar isso no dia anterior. Isso é muito importante, vai fazer muita diferença para o seu metabolismo, tá bom? Número 5, passo número 5, aprenda a trocar. Aprenda a fazer realmente essas trocas, que encaixa novamente a questão do embrulhar, né, de descascar mais e desembrulhar menos. Então, para aprender essas trocas, você precisa aprender a equilibrar um pouco os alimentos e compensar as refeições, tá? Então, aprender a fazer essas trocas mais equilibradas.
Numa das aulas do método, eu ensino a questão de rotulagem. Então, eu ensino um pouco mais para vocês, que isso dá uma live só, né, de rotulagem, que é uma live muito legal para você aprender que você pode sim comer industrializados. Acabei de falar assim, faça as trocas de coisas naturais, coisas industrializadas por coisas naturais, ok, mas a gente não pode ficar refém. Eu entendo que isso é um processo e que a indústria hoje em dia tá lá em cima bombando, cheio de coisas boas que são industrializadas. Porém, tem muita coisa que no rótulo você acha que é boa e de fato o ingrediente que tem lá dentro não é. Então, preste sim muita atenção sempre na questão dos rótulos, na lista de ingredientes. Depois acompanha que tem muitos posts meus aí sobre rotulagem, isso é outro assunto que você vai aprender no método a fazer boas escolhas nos rótulos. Número 6, passo número 6 é defina metas alcançáveis. Você precisa estabelecer essa meta. Fazer com que sejam metas alcançáveis realmente. Não adianta dizer assim, nem eu fiz, por exemplo, eu emagreci 32 quilos. Tá, eu quero que esses 32 quilos sejam em 2 meses. Ou 3. Ah, eu tenho uma festa daqui a meio ano, eu preciso perder 30 quilos. Não dá. Não dá. E não dá pra gente focar no 32. A gente tem que ir com metas que dê realmente resultado pra gente alcançar. Então, vamos de quilo em quilo, vamos de 2 em 2, vamos de pequenos passos, de passinho em passinho a gente vai avançando o nosso nível, a gente vai aumentando o nosso degrau, né? Então, essas metas devem ser realmente alcançáveis. Depois eu falo do pão, tá, galera? Tem alguém perguntando. Guarda aí que as perguntinhas eu respondo depois. Número 7, defina novas metas alcançáveis, é o número 6. Número 7, não pense em dia do lixo. Isso é um grande problema também, né? As pessoas acabam comendo bem durante a semana só para poder fazer o dia do lixo. Pensar no dia inteiro do lixo. Aí avacalha o fim de semana inteiro. Ah, eu tô no dia do lixo. Gente, primeira coisa, comida não é lixo, né? Certo? Qualquer coisa que é comestível não é lixo. Então, ela tem que fazer parte da sua rotina essa refeição mais calórica. Ou então, essa refeição que você gosta muito e que sua Nutri sempre diz, ou que as pessoas sempre dizem que isso aí vai estragar com a sua dieta. Então, essa é uma questão muito importante. Você precisa estabelecer uma questão de alimento que você gosta muito e você sabe que é calórico, você precisa saber compensar estes alimentos. E essa compensação dos alimentos que vai fazer com que você coma esse alimento sem problema nenhum. Então, se você tem uma rotina saudável durante o dia, você pode tranquilamente comer uma pizza no fim de semana à noite, ou que seja no meio da semana. Porém, você vai compensar na sua quantidade de água que você vai ingerir, na quantidade de fruta, de verdura, ou no lanche anterior ou no lanche posterior a essa refeição mais carregada, tá? E aí vem um ponto muito importante. Quando a gente também fala em dia do lixo, a gente também gosta de focar. Hoje eu tô no dia do lixo, eu vou sair da dieta. A dieta também é uma palavra muito forte que a gente evita usar nesse processo de emagrecimento. Porque se você estabelece que você está de dieta, gera um gatilho aqui. Aí você, eu não posso, porque eu tô de dieta, porque a dieta, porque dieta, e dieta. Meu Deus, é uma coisa que impregna aqui e a gente acha que é a coisa mais terrível do mundo. E não é. Então, por isso que eu foco sempre na transformação sem pensar em dieta, sem usar nem essa palavra. A gente sempre tem que pensar em um processo de reeducação alimentar que não te gere um gatilho mental aí pior ainda para sua mente, que você tenha que emagrecer porque agora você está de dieta, tá bom? Isso também é muito importante. Número 8, faça intensamente até que isso vire um hábito. Aquilo que eu falei no início. Não adianta você fazer uma semana bonitinha da sua reeducação, começar a cuidar, começar a controlar os seus alimentos, os seus horários, fazer seu planejamento e fazer isso por uma semana e depois desistir.
A gente tem que insistir, fazer de novo e sem ter pressa. A gente precisa que isso vire um hábito no automático, assim como a gente toma banho. Banho não é uma coisa automática que a gente tem que fazer todos os dias? Assim você precisa aprender a comer as comidas corretas até que vire um hábito normal de você pegar uma fruta ou de você separar a sua rotina durante a noite para levar no outro dia. Isso tem que ser um hábito fácil de fazer, não que, ai, que saco, vou ter que arrumar minhas coisas. Ai, que saco, vou ter que comer bem. Gente, tem que fazer virar um hábito. E eu sei que não é fácil, tá? Não é fácil. Realmente tem que insistir, persistir, cair, levantar, seguir adiante. E lá na frente a gente vai conseguir fazer essa transformação, fazer com que realmente vire um hábito. Você tem que ensinar o seu corpo. Aquilo que eu falei antes. O nosso corpo é uma máquina humana perfeita. Ela precisa de instruções para que ela funcione. E nada melhor do que a gente mesmo para dar essas instruções, né? Então, bora lá. Outra coisa importante nessa questão de fazer virar hábito, aqui entra muito essa questão social, né? Que a gente tem sempre um amiguinho que fala assim, ó, ah, tu tá de dieta? Então vamos sair para comer uma coisa? Ah, então toma aí, ó, é só hoje. Cara, esses gatilhos são terríveis. E a gente tem que aprender a não dar bola para esses amiguinhos que ficam aqui, ó, no nosso ouvidinho. Só ah, tu vai começar de novo? De novo de dieta? Ah, desse jeito não vai emagrecer mesmo, né? Então, você precisa parar um pouquinho, pensar um pouquinho sobre essa questão de dizer sim ou não para você mesmo, tá? Se você aceita entrar para o método, por exemplo, você não está dizendo sim para mim. Você está dizendo sim para você, para suas escolhas. E aqui a gente começa a construção desse novo hábito. Quando você sabe aprender a dizer sim ou não para algumas coisas, tá? Número 9, ó, tá quase acabando nossa aula, vamos lá. Número 9, não fique refém do seu peso na balança. Peso na balança é terrível, né, gente? Quem quer emagrecer e não quer olhar a balança? É inevitável que a gente vá lá e pisa na balança primeiro, e aí quando começa a fazer uma dieta restritiva, vai todo dia, ou se duvidar, 3 vezes no dia sobe na balança para ver o peso se já baixou 1 quilo ou 2, ou até 10 em uma semana, né? Então, a balança tem que ficar de lado. A gente precisa prestar atenção, porém não é o foco nesse processo de emagrecimento. Você tem que aprender que não é a balança que te mostra o resultado. Quando você aprende a construir novos hábitos, você tem que se olhar mais no espelho. Você precisa tirar fotos, mesmo que você não goste do seu corpo. É importante que você tenha uma foto lá guardada de como você era e como você quer chegar lá na frente. Ou então, se você já tem uma foto de como você era e você quer atingir novamente aquele peso, pega essa foto, cola em algum lugar aqui. Vocês estão me ouvindo, galera? Voltou? Acho que deu uma parada aqui. Tá tudo bem? Só dá um joinha aí pra mim, quem tiver. Tudo certo? Travou um pouquinho aqui. Tudo bem aí, galera? Vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se voltou. Acho que deu uma queda aqui. Oi, tem alguém me ouvindo aí? Ah, beleza. Voltou já então, né, Bia? Legal, vamos continuar então. Então, continuando ali que eu estava falando sobre a balança, certo? Deu para entender que a balança não é o foco. A gente precisa realmente prestar atenção nas outras coisas, as nossas roupas que vão servir melhor, o nosso espelho nos diz muito, né? E aí, essa questão da balança é terrível mesmo, né? A gente quer realmente pesar todo dia, ver que já baixou uns 5 quilos por dia. Então, não, Valquíria, guarda a balança, tá? Vamos lá. Então, vamos ao número 10. Já estamos no nosso número 10, olha aí. 10 passos para o seu sucesso no emagrecimento. E o número 10 é: tenha vida social. Olha que maravilha. Se você está se tratando, se você precisa de um processo de emagrecimento, se você quer com que isso realmente
vire um hábito, você precisa aprender a sair com aquele coleguinha que fica aqui, ó, você não consegue, você não faz, você precisa ter vida social sim, você precisa sair sim, porém você precisa saber equilibrar essa saidinha com os amigos. E aí a gente vai te explicar como, a gente vai te ajudar nesse processo de emagrecimento, sim, a ter vida social, sim, a sair para comer uma pizza, sim, a sair para comer um lanche, porém de uma forma coordenada e controlada. Quando isso vira um hábito, a gente pode sim ter vida social. Fazer dieta, como eu disse, quando você faz uma dieta restritiva, você se limita e você não tem vida social. Ou então você sai e você é a chata da história, que não come, que não bebe, que não interage, porque tá de mau humor, porque tá de dieta. E é por isso que eu não faço dieta. A gente faz uma transformação do seu corpo através desses hábitos alimentares mais saudáveis. E esses hábitos implicam diretamente nessas boas escolhas, nessas 10 escolhas principalmente que eu acabei de falar aqui, e todo esse processo que eu expliquei sobre a nossa máquina humana, né? Então, isso é o principal. Essas são as 10 lições aí que você precisa aprender um pouco mais. E agora eu tenho uma tarefinha para você fazer. Você que pegou papel e caneta, eu quero que você realmente reveja as suas anotações e coloque em prática. Você precisa pegar esses 10 passos e ver aí o que eu já faço, o que eu não faço, o que eu vou começar agora mesmo a fazer para transformar, para melhorar e para ajudar. Então precisa olhar a anotação e colocar em prática e depois me conta, tá? Se deu alguma transformação aí para vocês também. Se vocês já estão até aqui, já ouviram até aqui e viram, já é um grande passo. Vocês já deram o primeiro passo. Vocês já estão no processo de mudança, de querer mais, de querer mudar. E essa mudança começa com você dizendo sim para você mesmo. Sim para sua mudança, né? Para você que quer começar realmente o seu ano, começar seu 2022, literalmente, né? Porque, como dizem, né? Nós estamos aí no fim de semana de carnaval, parece carnaval, mas realmente essa questão de volta. Então, pensando nisso, vamos ver, acho que voltou ao normal. Bom, pensando nisso, né, que a gente tá aí justo num fim de semana de carnaval, eu acredito que vocês já estejam fazendo escolhas melhores, ou então que vocês encerrem aí esses maus hábitos e comecem de fato esse ano, como todo brasileiro costuma dizer, né, que o ano realmente começa após o carnaval. Vamos ver se isso é real. Vamos ver se vocês realmente vão começar a botar o pé na linha e seguir essa linha, ou tentar subir essa escada e ir avançando esses níveis, né? Eu queria que vocês pensassem um pouco em escada. Já que eu falei de escada, vamos imaginar uma escada, né? Essa escada é a busca da sua transformação. Então, vamos pensar aqui que a gente tem uns 10 degraus aqui, ó, para seguir. O primeiro degrau é você querer mudar, que é o primeiro passinho desse degrau, aqui embaixo, bem embaixo. Primeiro passo você já deu. Você já tem aí o seu Instagram cheio de nutricionista que posta um monte de coisa legal. Você já leu um monte de coisa. Você já tá craque. Você já tá praticamente uma nutricionista de tanta coisa que você leu. Então, você tá nesse primeiro degrau aqui buscando a sua mudança. É o mundo da internet, né? Tudo que você quer hoje em dia você encontra no Google, certo? Então, você realmente tá nesse primeiro degrau onde está tudo acessível para você. No primeirinho. Aí você pula para o segundo, que você começa a selecionar um pouco mais, que não é tudo que tem aqui embaixo no Google que realmente funciona. Não é tudo que realmente tem aqui nessa pesquisa minha da internet que funciona. Eu vou selecionar um pouquinho mais. Eu vou começar a seguir essa nutri aqui que fala legal, eu vou começar a seguir esse médico aqui que fala legal, eu vou começar a seguir aqui, vou procurar aqui, vou aprender desse jeito, vou imaginar que eu tô aqui, ó, no segundo degrau, que é onde você realmente pesquisa e seleciona bons profissionais. Eu espero que vocês estejam seguindo bons profissionais, que saibam o que estão dizendo, tá? E aí você selecionou esses profissionais aí.
Aí o terceiro passinho. Terceiro passinho, você começa a consumir conteúdos gratuitos aí dessas pessoas, desses médicos, dessas nutris, que é o nosso caso aqui hoje. Eu falei dei um monte de informação aqui sobre por que você não emagrece, qual é o processo de emagrecimento, como que funciona a nossa máquina humana, os 10 passos que você deve fazer para começar realmente essa sua transformação, essa sua mudança. Então você já está aqui, ó, avançando, você já saiu do iniciante, já foi para um pouquinho mais e já está aqui, ó, comigo. E se você está aqui comigo é porque você confia no meu trabalho e você está dando atenção ao seu corpo a este nível, né? E você avança mais um pouquinho dessa aula, você entra em uma consulta particular ou então você compra uma coisa dessa pessoa para que você realmente fique um nível a mais. Eu já sei um monte de coisa que a Carline fala, mas eu vou começar a consultar, eu vou começar a consumir conteúdo. E além disso, a gente tem o nosso método disponível. Então você entende que você está avançando, você está subindo cada degrau da sua vida, cada degrau da sua busca de melhora para o seu corpo. Então, quando você começou a pensar em transformação de hábito lá atrás, você não sabia a importância desses alimentos. Você era uma pessoa que estava começando as suas pesquisas. E agora você já está aqui. E o pessoal que foi para o método, foi muito incrível a transformação que eles tiveram nesse caminho, nesse percurso, a saber controlar as suas emoções, a saber controlar esse processo todo. Então a gente tem essa escadinha da nossa vida e isso é normal, isso a gente faz sem saber. Isso é uma coisa que vira hábito na nossa vida. A gente vai pesquisando, chega um ponto que a gente não consegue mais emagrecer sozinha, que a gente precisa buscar ajuda. E é por isso que existe o método, para ajudar você a chegar lá, a chegar na sua transformação, mas não, tipo, cheguei, tô legal, tá ok meu peso, e agora, o que eu faço, né? A ideia do método é ajudar você a manter essa transformação para sua vida, tá? Então, eu vou explicar um pouquinho mais. Vocês lembram da palavra-chave que eu falei lá no início? Ai, quem tá aqui comigo até agora deve saber dessa palavra, hein? Eu espero que vocês tenham anotado, e eu não vou falar de novo para quem entrou agora, né, galera? Fala ou não fala a palavra-chave de novo? Segura aí que no final dessa live vai ter um sorteio para quem lembrou da palavra-chave. Antes, eu vou explicar um pouquinho o que é o método e como que ele funciona, tá? O método 21 mais 21 são 42 dias. 21 mais 21, 42 dias de acompanhamento. E aí, como funciona? Você entra para um grupo fechado, ele é pago, obviamente, depois eu falo mais disso, mas assim, você entra para um grupo. E nesse grupo você tem duas fases, 21 mais 21, para a gente juntar os 42. E aí no primeiro momento eu lanço para vocês um cardápio, né? Você recebe um cardápio por semana, então são 4 cardápios na primeira fase, onde esse cardápio são variados para que você vá aprendendo a substituir, a trocar. Então tem um cardápio por semana para facilitar. Tem um encontro por semana, onde nós vamos fazer um encontro através do aplicativo. A gente vai se reunir todo mundo, eu vou dar uma aula sobre determinado assunto que está relacionado ao cardápio e relacionado às dúvidas do grupo na semana. E nessa aula a gente vai lançando novos desafios, vai apresentando dúvidas e vai discutindo ali nesse encontro. Então, além do cardápio, tem um encontro comigo uma vez na semana, durante os 42 dias. Toda semana tem encontro. Através da plataforma, encontro fechado, para o grupo fechado, tá? Além disso, tem um WhatsApp do grupo fechado e também tem um Instagram fechado, porque no WhatsApp muitas vezes as conversas se perdem, né? Muita informação e acaba se perdendo. Então eu tenho um Instagram fechado para quem participa do método, onde lá eu lanço só os conteúdos mais relevantes, os conteúdos que você realmente precisa saber mais, né? E aí lá no Instagram é uma forma de consulta, onde você pode estar também tirando dúvidas dos determinados assuntos. Então, grupo no WhatsApp, grupo no Instagram, um encontro por semana, cardápios disponíveis. Tudo isso na primeira fase. E ainda temos a segunda fase, que é a fase da manutenção.
É a fase onde você começa a querer desistir. É a fase onde dá aquele pezinho, ai, não é pra mim, isso não é pra mim, eu não vou conseguir de novo, né? E é aqui que a gente entra com uma série de profissionais que te ajudam nesse processo. Então, nós temos hoje no método, tem... Opa, travou de novo aqui. Não, tá tudo ok, né? Vocês estão me ouvindo. Então, a segunda fase, vocês têm os bônus com aulas de bons profissionais qualificados no processo de emagrecimento também. Uma das aulas é com a psicóloga Patrícia, que ajuda a trabalhar a sua mente, da parte psicológica. Então, não sei se tá aqui ainda quem antes perguntou da parte psicológica, né? Isso é muito importante. A gente precisa, num processo de emagrecimento, trabalhar a nossa mente a favor, trabalhar a nossa mente para que a gente quebre esses gatilhos mentais que geram, né, esses pensamentos sabotadores que a gente tem, que a gente realmente vire essa chave aqui que queira buscar o processo de transformação. Então, a gente estar com isso equilibrado. Por isso tem uma psicóloga no grupo ajudando a gente. Além disso, a gente tem também um personal training que ajuda a passar exercícios de emagrecimento. Então vai ter uma série de exercícios, vai ter uma live com ele explicando o processo de emagrecimento com atividade física e também terapeutas que ajudam nesse processo ainda de fixar realmente o seu hábito, de fazer com que você realmente consiga alcançar o seu objetivo. E dentro disso, você alcança com certeza a sua transformação, porque é uma série de profissionais aí prontos para te ajudar a te trazer muito sucesso, com muita qualidade de vida, que sem dúvidas você vai alcançar a sua meta. E aí você tá achando que acabou? Não, tem muito mais. Além disso, a gente tem tabelas. Eu até tô com uma tabela aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Essa aqui é a minha tabela do método passado, olha só. Isso é uma tabela para você controlar a sua ingestão, ó. Tá vendo? Ó, eu também erro. Também faço errado, mas eu também me controlo. Então, tem tabelinhas dessas pra gente trabalhar bastante durante o processo. Tem uma tabela de medidas que eu passo para vocês controlarem. Tem as fotos, tem muita interação, tem muita coisa interessante que vai rolando por lá. Então, essa parte de material de apoio, sem dúvida vocês terão muito material de apoio, muitos profissionais prontos a te ajudar. E ainda tem aí o e-book, que eu acho que a maioria já deve ter garantido o seu e-book. Ele está disponível, quem ainda não pegou o seu e-book, entra lá no grupo, pega o seu e-book, ele está gratuitamente disponível. É um e-book de dicas e de receitas. Algumas receitas, ó, muito fáceis, muito práticas. Falando em receita, lá nos outros métodos rolou muita receita legal, muita interação, a galera fazendo, mostrando, interagindo, trocando, porque eu aprendo junto com vocês. Vocês trocam muita informação comigo, né? Eu passo as receitas. Todas as receitas que eu passo são receitas que eu mesma faço em casa, eu testo antes, eu, né, vejo se é nutricionalmente compatível e se vai fazer efeito para vocês no seu processo. Então, tem uma infinidade de receitas que a gente troca, um monte de coisas legais assim que realmente ajudam, e é tudo para fazer com que você realmente fortaleça os seus hábitos e adquira essa continuidade, que você realmente tenha continuidade no seu foco e faça valer a pena. Faça com que isso realmente aconteça na sua vida. Então, é muita informação lá. Quem tiver dúvidas, pode ir me mandando, pode ir me perguntando aqui sobre essa questão de como funciona. E também tem um linkzinho que eu vou deixar ali para vocês depois para explicar um pouco melhor de como funciona. Bom, visto tudo isso, vocês lembram da palavra-chave que tá aí? Quem não tá, segura aí até o final. Quanto custa tudo isso? E quando isso vai começar, Nutri? Então, esse novo método, a turma 3, começa no dia 7. Né? Então, nós temos aí uma semaninha depois do carnaval pra gente respirar, organizar nossa rotina, né? Controlar as nossas ansiedades aí, começar o mês de março, começar realmente o ano. Então, a gente tem essa busca da transformação, começa no dia 7 de março e como são 42 dias, vai até a semana da Páscoa.
Então a gente começa agora no dia 7 e finaliza lá no dia 17 na Páscoa, porque eu tenho certeza de quem vai participar do método vai ter uma Páscoa diferente. Vai saber fazer boas escolhas na Páscoa, vai poder aproveitar aquele chocolate gostoso, vai poder aproveitar com a família com a mente trabalhada, com a mente diferente. Tenho certeza que quem participar desse método vai ter uma Páscoa incrível, tá? Então, por isso, eu selecionei essa data. Pós-carnaval, início do ano, até a Páscoa, a gente vai saber ter novos hábitos e fazer com que esses hábitos realmente se fortaleçam, que a gente tenha esses hábitos aí para nossa vida, não só para Páscoa, para o resto do ano, tá bom? Então, 42 dias a partir do dia 7. Você precisa fazer parte desse grupo. Afinal, o valor é muito pouco, gente. São 12 vezes de R$ 25,90. Fala sério, né? Não é nenhum lanche que vocês fazem aí, talvez um na semana, vamos dizer. Ou um a cada 15 dias. Vocês comem uma besteira aí que custa muito mais que R$ 25,90. E aí você vai ter acesso a tudo isso que eu te falei do método. Grupo no Instagram, grupo no WhatsApp, acompanhamento comigo toda semana, encontro toda semana, todos os profissionais que eu falei disponíveis, uma infinidade de coisas por apenas R$ 25,90 por mês. É muito pouco, tá? E afinal, assim, ó, se você for fazer uma consulta, essa consulta ela custa em média de R$250 a R$300, uma consulta nutricional. E você tem um mês de acompanhamento. No método, são 2 meses e tudo que fica lá no Instagram, tudo que você queira ter acesso, vai permanecer por lá. Então, você tem esse acesso garantido por 2 meses de acompanhamento comigo, porque afinal a gente vai se ver toda semana, né? Por apenas 12 de R$ 25,90. São 7 encontros, a gente vai se encontrar uma vez na semana, são 7 encontros, toda essa questão do WhatsApp, né? E afinal, muito bônus também, porque os profissionais também estão disponíveis para você, né? Para tirar dúvidas e tudo mais. Então, como eu falei, é imperdível, não é mesmo? E as inscrições vão estar abertas assim que finalizar essa live, que já está finalizando, e você que pegou papel e caneta lá no começo, que lembra da palavra-chave, né? Deixa eu ver aqui, tem uma perguntinha. Qual dia da semana e horário dos encontros? Segunda-feira às 8 horas da noite. 8 ou 8 e meia. Vamos definir de acordo depois com os integrantes, mas geralmente à noite, mais à noite, assim. E segunda-feira, porque a gente começa já com o primeiro encontro no dia 7. Segundas-feiras à noite, tá ok? Quem não consegue, no outro método a gente teve isso, né, das pessoas não conseguirem acompanhar as aulas, elas ficam gravadas, porque eu faço no Instagram, dessa forma como eu estou falando aqui com vocês, eu também gravo a aula da semana e ela fica disponível no Instagram. Então, para quem não tem acesso ao horário na hora, ao vivo comigo, pode assistir a aula depois, pode tirar dúvidas depois também. Tá bom? Tudo vai ficar gravado lá no Instagram para que você possa ver e rever depois quantas vezes você quiser, tá bom? É imperdível, né? Então vamos lá, galera. Quem lembra da palavra-chave que eu falei lá no início, escreve aqui para mim, que vai garantir a primeira vaga do método turma 3. Alguém lembra da palavrinha? Ah, vai dizer que quem entrou lá no começo saiu. Digita aí para mim qual é a palavra que a gente falou lá no início que vai concorrer à primeira inscrição desse grupo da turma 3. Vamos dar um tempinho aí para ver se a galera lembra. Ei! Carol? É isso? Apareceu aqui para mim. Carol? Carla? Carla Cristina? É isso? É isso aí! Ó, tá surgindo um monte de transformação. Era essa palavra, mas segundo a minha ordem aqui, aparece Carla Cristina. Você ganhou, você foi a primeira que apareceu aqui na minha lista com a palavra correta. Tá bom, gente? Muito bem-vinda, Carla. E os demais, corre lá fazer sua inscrição, porque afinal, gente, tá muito barato, tem muita informação e vamos começar de uma vez por todas esse 2022? Vamos nessa? Espero vocês
todos lá comigo, né? Muito obrigada para todos que aqui estiveram e ficaram. Corre lá, vai ter um link disponível na minha bio com o link de inscrição. Então corre lá, faz sua inscrição agora, que a gente já tá aqui, ó, já tô com as tabelinhas, com tudo certinho aqui, montando o nosso próximo grupo para dia 7 a gente iniciar esse nosso próximo passo. Aguardo vocês, uma ótima noite e muito obrigada quem aqui esteve. Beijo a todos. Corre lá fazer tua inscrição. Boa noite!